Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, vamos nos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo 1, o verso 1 ao verso de número 3. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou ler. E os irmãos me acompanham. Apocalipse capítulo 1, verso 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Amados irmãos, vamos fazer uma oração? Eu peço aos irmãos que inclinem a sua cabeça. Pai, mais uma vez, eu entro, Pai, diante da Tua presença. Nós vamos agora, Senhor, percorrer na segunda parte da pregação panorâmica do livro do Apocalipse. Como a primeira parte, Senhor, Teu Divino Espírito Santo esteve presente. Que o Senhor esteja presente no nosso meio nesta noite, abrindo, Pai, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender a magnitude da Tua palavra, com temor e tremor, Senhor. Fala conosco, Senhor. Somos carentes, Pai, da Tua presença. Sem o Teu Divino Espírito Santo, Senhor, não somos nada, porque nós somos falhos, nós somos pecador. E se o Senhor, Pai, não estiver conosco, Pai, nada acontece. Eu te peço, Pai, nesta noite, fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Os irmãos podem sentar. Queridos, nós estamos na segunda parte, panorama do livro do Apocalipse. Nós tivemos a primeira parte e falamos a respeito de João, que estava na ilha de Pátimo, 80 quilômetros de distância. Falamos a respeito da revelação a qual o Senhor Jesus deu ao seu servo João, mostrando que o livro do Apocalipse é um livro que não deve ser temido, mas é um livro escrito para confortar e consolar a igreja nessa era a qual nós estamos vivendo, né? Não foi um livro que não trouxesse clareza quando Deus, o Senhor, revelou a João, mas para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Nós aprendemos isso na semana passada, e também nós vimos que a igreja, tanto a igreja como Cristo, primeiro Cristo, Ele está no controle de toda a história. Ele está no controle de tudo. Ele já revelou o que vai acontecer. E a igreja é triunfante, porque Cristo já garantiu e já venceu pela igreja na cruz do Calvário. Então nós, com essa palavra, a qual foi enviada ao seu servo João, para enviar para os 7 anjos das 7 igrejas da Ásia, né? Lembrando que as 7 igrejas representam uma totalidade de toda a igreja da sua época. A revelação não fica no passado, né? Mas ela é tão atual como hoje, né? Pelos dias que estamos vivendo, né? Louvado seja Deus. E hoje, na segunda parte,
nós vamos entender, nós vamos estudar sobre as 3 escolas, né, de interpretação do livro do Apocalipse. Existe mais escola, mas há 3 escolas que são bem predominantes a respeito do livro do Apocalipse. Também nós vamos falar a respeito do pós-amilenista, do amilenista e também do dispensacionalista, né? Nós vamos estar falando a respeito também dessas escolas. E também nós vamos falar das 7 sessões, né? Das 7 sessões, lembrando que o livro do Apocalipse não pode ler cronologicamente, ok? Ou seja, não é tipo, capítulo 1 é uma coisa, capítulo 2 é uma outra coisa, capítulo 3 é uma outra coisa, não. Ela é um livro a qual que muitas das vezes ela repete algumas coisas que vai acontecer, tá bom? Vamos lá. Como interpretar o livro do Apocalipse? Vamos falar das 3 interpretações. A primeira interpretação, a interpretação preterista. Essa interpretação, essa escola crê tudo que é profetizado no livro do Apocalipse, para ela, já aconteceu. Por que ela crê assim? Porque ela entende que a mensagem a qual João recebeu de Jesus era para aquela época a qual a igreja estava sofrendo perseguição pelos imperadores. Mas essa interpretação, ela está equivocada. Por quê? Porque o livro narra para ela tudo que é profetizado no livro do Apocalipse já aconteceu. O livro narra apenas as perseguições sofridas pela igreja, pelos judeus e imperadores romanos. O livro cumpriu o seu propósito de fortalecer e encorajar a igreja do primeiro século. A visão preterista, ela vê o livro do Apocalipse como um livro profético do passado, que era para consolar e confortar os irmãos que estavam vivendo nessa época, a perseguição, a prisão e o mártir. Essa corrente falha em ver o livro como um livro profético, pertinente para toda a história da igreja. Esta é a interpretação preterista. A interpretação futurista, ela crê da seguinte forma: tudo que é profetizado no livro, a partir do capítulo 4, eles acreditam que o capítulo 3 já se cumpriu, mas o capítulo 4, aos restantes do capítulo, até o capítulo 22, ainda há de se cumprir para a interpretação futurista. Tem a ver com os últimos dias sem nenhuma aplicação na história da igreja. Também essa escola não faz justiça ao livro, que foi uma mensagem atual, pertinente e poderosa para todos os crentes em todas as épocas. Esse livro não tinha nenhum conforto para os crentes primitivos, nem para nós, na visão futurista. Transfere o reino de Deus para o futuro milenar, enquanto sabemos que o reino já veio e estamos no reino. E a terceira interpretação, a interpretação histórica. É assim que eu creio. O livro do Apocalipse é uma profecia da história do reino de Deus, desde o primeiro advento até o segundo, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vida de Cristo. É um livro contínuo. O livro é rico em símbolos, imagens e números. Ele está dividido em 7 seções, paralelas e progressivas, 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Nós temos que entender que há símbolos aqui, coisas que você viu, por exemplo, selos, taças e trombetas, são coisas simbólicas. Não podemos ver o livro do Apocalipse
totalmente literal. Por exemplo, aqui vai estar escrito que o cordeiro está com a espada sob a sua boca. Isso é algo simbólico, figurístico, ok? Agostinho, os reformadores, as confissões reformadas e a maioria dos grandes teólogos seguiram essa linha. Agora, nós vamos falar sobre a corrente pós-milenista. Crê que o mundo vai ser cristianizado e que teremos um grande e poderoso reavivamento e o crescimento espantoso da igreja ao ponto da terra encher do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa corrente foi forte no século XVIII e XIX. Por exemplo, um dos nomes famosos, Jonathan Edwards, creu nessa corrente. E também Charles Spurgeon, também creram e defenderam essa corrente, porque na época deles, foram defensores pós-milenismo, porque muitos missionários foram influenciados por essa interpretação, bem como muitos hinos foram escritos e inspirados por essa visão. Porém, essa corrente deixa de perceber que antes da vinda de Cristo, estaremos vivendo um tempo de crise. Se esses homens estivessem vivendo hoje, esses homens importantes a qual eu falei, eles iam ver que a visão deles estaria errada, porque o que estamos vivendo hoje é uma perseguição com a igreja, o esfriamento com a igreja, né? E o aumento da iniquidade, o amor de muito tem se esfriado, ok? Essa corrente deixa de perceber que antes da vida de Cristo, estaremos vivendo um tempo de crise, e não um tempo de despertamento espiritual, intenso e universal. Essa é a corrente pós-milenista. A segunda corrente é a corrente pré-milenista. Essa corrente pré-milenista, o pré-milenista histórico, ou moderados, distingue dos amilenistas em poucos aspectos: reino e ressurreição. Essa corrente é a corrente mais forte. Eu não creio nessa corrente, mas é a corrente mais forte. É a corrente que a maioria dos cristãos acredita. Porém, os pré-milenistas ou dispensacionalistas têm vários ensinos estranhos às Escrituras. Primeiro, distinção entre a igreja e Israel no tempo e na eternidade. A minha visão a respeito do povo de Deus é a igreja, tanto Israel, tanto os gentios, os judeus, e tanto a igreja são um povo só, na minha visão, né? Mas a visão pré-milenista ou dispensacionalista crê em dois povos. Israel é um povo e a igreja é um outro povo de Deus, ok? Eu não vejo assim. 2, o reino de Deus adiado para o milênio terreno. Como assim, milênio terreno? Eles creem que depois da segunda vinda de Cristo, ainda haverá salvação no reino milenar. Eu não vejo assim. 3, a crença no arrebatamento secreto, segundo de uma segunda vinda visível. Como funciona na visão dispensacionalista? Eles creem num arrebatamento secreto antes da vinda do Senhor. Não, só teve duas vindas. A primeira vinda a qual Jesus veio e a segunda vinda a qual Jesus vai vir buscar a sua igreja para levar, para morar com ele, reinar com ele para todo sempre. 4, a ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu falei para os irmãos na aula, no estudo passado, que nós não somos melhores do que os apóstolos. Eles sofreram mártir. Tem pessoas morrendo nesse exato momento por causa do evangelho. Mas esses irmãos foram capacitados por Deus, fortalecidos pelo Senhor para não negar a fé. Ou seja, o Senhor encorajou esses homens morrer pela causa de Cristo.
sofrer perseguição e não negar a fé, o Senhor guardou a igreja na tribulação. 5. A ideia que teremos várias ressurreições. 6. A ideia de que haverá chance de salvação depois da segunda vinda de Cristo. São correntes, são importantes essas correntes, ok? A corrente de número 3 é o que eu creio, a corrente amilenista ou espiritual. Como funciona essa corrente? O livro de Apocalipse deve ser visto não como uma mensagem que registra os fatos em ordem cronológica, mas temos no livro 7 sessões paralelas e progressivas. O que quer dizer isso? Ele conta e reconta a mesma história. Cada sessão descreve todo o período que compreende da primeira à segunda vinda. Cada sessão descreve uma cena do fim. A cena do fim vai ficando cada vez mais clara e até chegar ao relato apotético da última sessão. Essas 7 sessões estão divididas em 2 grandes períodos, do capítulo 1 ao capítulo 11 e do capítulo 12 ao capítulo 22. A primeira descreve a perseguição do mundo e ímpios, e a segunda, a perseguição do dragão e os seus agentes, como o anticristo. Vamos começar pela sessão. A primeira sessão. Agora nós vamos ler. A primeira sessão, do capítulo 1 ao capítulo 3, fala dos 7 candeeiros, ou candelabros. 7 candeeiros. Apocalipse capítulo 1, verso 20 diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Essa figura de candeeiro não é literal, mas representa os 7 anjos, os 7 pastores e as 7 igrejas que estão na Ásia, na sua totalidade. Qual é a lição dessa sessão? É que Cristo tem o controle da igreja em suas mãos. Igreja, Cristo tem o controle da igreja em suas mãos. Ele tem o controle da igreja. Encontramos aqui Jesus, uma descrição de Cristo que morre e ressuscita e vai voltar. Veja só, o capítulo 1, do verso 4 ao 7, relata o seguinte: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Essa é a revelação de Jesus Cristo para a igreja. Ele tem o controle de tudo. Ele governa tudo e todos, e tem o domínio sobre todos. Você, igreja, nós, igrejas, devemos estar recebendo esse consolo do Senhor, porque Ele cuida de mim e cuida de você. Ele cuida da igreja, Ele cuida do seu povo. A morte e a ressurreição de Cristo é o começo da era cristã, e o juízo final
é o término da era cristã. Segunda sessão, do capítulo 4 ao capítulo 7, fala sobre os 7 selos. Os candeeiros ou candelabros falam dos 7 pastores e das 7 igrejas. A segunda sessão, do capítulo 4 ao capítulo 7, fala dos seus 7 selos. Qual é a mensagem dessa sessão? É que ele tem o controle da história em suas mãos. Apocalipse capítulo 5, verso 5 diz: todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João estava na ilha de Pátimo, e nessa segunda visão, ele olha e vê uns livros fechado com os selos. E lá ele não viu ninguém, porque o anjo disse: não há ninguém no céu, nem na terra, e nem no Hades, que é capaz de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Mas depois ele chora muito. Por que ele chora muito? Porque ele vê que não há ninguém de abrir o livro. Mas depois, um dos anciões disse para ele: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, quem? Cristo, o Messias, Jesus, que venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado e venceu o mundo. O Cordeiro de Deus é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Louvado seja Deus. Contemplamos a sua morte. Apocalipse capítulo 5, verso 6 diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Imagine só, o cordeiro com 7 chifres, se for literal isso aqui. Bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Essa sessão encerra com uma cena da segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 6, do verso 6 ao 12 diz: eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e lhe foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor da terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 7, verso 9 diz: depois dessas coisas, olhei,
Eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando os vestes brancas, e com palma nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre, amém. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o seu trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre ele, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrimas. Ou seja, no capítulo 6 ao capítulo 7, já está falando a respeito do futuro, a respeito dos homens que veio da grande tribulação. Mas olha o conforto e o consolo que o Senhor dá para a igreja. Ele, o Senhor, limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá morte, não haverá dor, não haverá lamento, quando estivermos com o Senhor, vivendo na glória, vivendo no céu, na mansão celestial. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja Deus. Agora veja, note a impressão dos incrédulos, dos ímpios. Olha o olhar dele. Apocalipse capítulo 6, versos 16 e 17 diz: e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e esconde-nos do rosto daqueles que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Ou seja, Deus derramará a sua ira sobre os ímpios, sobre o dragão, sobre a besta. Não é o diabo que está no controle da história, mas é o Senhor, o nosso Deus, que está no controle da história. É Deus que vai derramar a sua ira. Quando Cristo estava aqui, Deus estava irado com a nação, e Cristo veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Não foi os judeus que mataram a Cristo, não foi o diabo que matou a Cristo, não foi o mundo que matou a Cristo, mas foi Cristo que deu a sua vida por nós. Foi Cristo que, pela sua vontade, entregou a si mesmo para morrer por mim e por você. Não é o diabo que está no controle da igreja, não é o mundo que está no controle do universo, mas é o Senhor Jesus que está no controle de tudo e de todos. Nós, a igreja, fomos achados e poupados da ira de Deus, porque o Filho, Jesus, o Cristo, morreu em seu lugar. A cruz era para mim, a cruz era para você. Nós merecíamos o inferno, não tínhamos nada para dar em troca, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, mas
mas pela vontade do Senhor, Ele resolveu enviar o seu Filho como Cordeiro Pascual para morrer por mim e por você, levar sobre o seu corpo as nossas marcas de iniquidade, os nossos pecados, as nossas falhas, e morrer em meu lugar, para nos dar vida e vida com abundância. É por isso que o livro do Apocalipse não é um livro para ser temido, mas o livro conta que Cristo venceu e a igreja triunfou sobre a morte, sobre o inferno e sobre todos. Glória a Deus! Olha isso, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Os ímpios, os incrédulos. Não crerão, mas olharão pedindo para que os montes caiam sobre ele, porque eles vão olhar o Cordeiro irado com a nação, e a igreja será poupada da ira de Deus. Agora a felicidade dos salvos, a felicidade dos salvos, glória a Deus. Veja, Apocalipse capítulo 7, versos 16 e 17. Você percebe que o Apocalipse no capítulo 7 já está falando sobre o final. Por isso nós não podemos ver o livro assim. Ele conta e reconta a mesma história. Apocalipse capítulo 7, verso 16. Diz assim: nunca mais terão fome. Para a igreja, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará do seu olho toda a lágrima. Será um momento de gozo, de celebração. Lá não haverá perseguição, dor, sofrimento, tristeza, mas viveremos plenamente, eternamente com Deus, para todos, sempre. Louvado seja Deus. A segunda sessão é uma reiteração da primeira sessão. Sua revelação vai do princípio ao fim dos tempos, ao juízo final, e nós é mostrado a diferença entre os remidos e os perdidos. Talvez você que está aqui nessa noite, que não serve a Cristo, precisa compreender e entender que haverá uma divisão. O trigo entrará no celeiro para viver com o Senhor para todo sempre, mas o joio será arrancado e será lançado fora. Você que não serve a Cristo, confessa a Cristo como o único suficiente Salvador hoje. Não saia daqui com aliança renovada com Ele. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Enquanto Jesus não volta, o que está sobre nós é a sua misericórdia, a sua longanimidade, a sua benignidade. Está sobre todos, não é sobre só a igreja, sobre os ímpios. Sabe essas pessoas aí? Sobre essas pessoas. Eles estão vivos. Sabe essa pessoa que bebe, que usa droga, que faz coisas terríveis? Eles estão vivos, porque a misericórdia está sobre ele. Então você que não serve a Cristo, sabe que você está debaixo da misericórdia, debaixo do grande amor de Deus. Mas chegará um tempo que o amor dele se retirará, e aí é só lamento e juízo. Ele quer salvar você, ele quer salvar a todos. Esse é o prazer dele, salvar a todos. Terceira sessão, as 7 trombetas. Nós falamos dos 7 candeeiros, 7 selos e as 7 trombetas. Lembrando que eu só estou fazendo um panorama, um resumo. Depois nós vamos tratar cada um durante os próximos cultos. A terceira sessão, do capítulo 8 ao capítulo 11,
fala a respeito das 7 trombetas. Nesta visão, vemos a igreja vingada, protegida e vitoriosa. A igreja vingada, porque Cristo vai vingar a igreja. O que as pessoas fazem com a igreja, essas mortes, essas perseguições, essa zombaria, o Senhor vingará a igreja. E também protegida e vitoriosa. Havendo começado com o Senhor, como nosso sumo sacerdote, no capítulo 8, do verso 3 ao 5. Olha isso. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Apocalipse, capítulo 11, verso 15 ao 19. Fala do juízo final. Avançamos até o juízo final. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas e seus servos. Olha o que diz Apocalipse capítulo 11, do verso 15 ao verso de número 19. E o 7º anjo tocou a sua trombeta. Isso no capítulo 11. E houve no céu grandes vozes, que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Por isso que nós não podemos observar o livro cronologicamente, porque ela conta e reconta a mesma história. Ele reinará para todo sempre, e os 24 anciões que estão assentados em seus tronos, a totalidade da igreja, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que há de vir, que tomaste o teu grande poder, e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra, e abriu-se no céu o tempo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Uma vez mais estamos tratando das mesmas coisas. O Senhor e a sua igreja, e o que lhe sucede no mundo, o juízo final, os redimidos e os perdidos. As trombetas são avisos antes do derramamento completo das taças da ira de Deus. Antes de Deus punir, finalmente, Ele sempre avisa. E é isso que a igreja está fazendo hoje. Está dando oportunidade para as pessoas se arrepender. Está dando oportunidade para a igreja se consertar, examinar. É isso que Cristo está fazendo hoje. Está alertando a igreja, mandando sinais no meio da natureza. Olha para a natureza.
Olha o aumento da iniquidade, é Deus alertando e avisando o seu povo e avisando as nações. Eu estou no trono e estou no controle de todas as coisas, e o meu tempo está próximo, a minha vida está próxima. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja Deus. Para a igreja é um conforto e consolo. Ele está dizendo assim: vocês não estão órfãos, meus filhos. Eu vou voltar para buscar vocês, meus filhos. Eu tenho ouvido a tua dor, teu lamento, teu choro, tua perseguição. Tenho visto. Mas eu vou voltar. É ele dizendo: igreja, eu vou voltar. Vou buscar vocês. E vocês viverão comigo eternamente para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. A quarta sessão. A triade do mal. Não é a trindade, a triade. A triade do mal. Quem é essa triade do mal? Que opera no mundo, que escraviza pessoas, que oprime pessoas. Vamos novamente voltarmos ao início. Ou seja, o capítulo 12 ao capítulo 14 vai relatar o início de quê? Do nascimento de Cristo. Você percebe que ele conta e reconta a mesma história? Apocalipse capítulo 12, verso 5 diz: e deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O que isso quer dizer? Cristo veio, aleluia, permaneceu 33 anos e meio aqui, e foi arrebatado para Deus. Como? Como cordeiro morto. Entende? Capítulo 12 está dando uma visão a João a respeito do filho. Depois vem a perseguição do dragão a Cristo e a igreja. O dragão, a perseguição do dragão. Quem é o dragão? Quem é a antiga serpente? O diabo. É o diabo. Apocalipse capítulo 12, verso 13 diz: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Ele levanta a besta, o falso profeta. Finalmente vem a cena do juízo final. Ou seja, o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. A igreja e Cristo. Desde quando nós sabemos que Cristo é perseguido, que a igreja é perseguida, que o povo de Deus é perseguido? Desde o Éden. A serpente, a antiga serpente, foi lá e enganou Adão e Eva. E de lá para cá, o diabo vem perseguindo o povo de Deus. E ele vem fazendo de tudo para que Cristo não reinasse. Mas Cristo é o protagonista da história. E ele venceu para nos dar vida e vida com abundância. A vitória da igreja só tem uma medalha, e a medalha é Cristo. Foi Cristo que venceu, foi Cristo que conquistou a vitória para a igreja. Apocalipse capítulo 14, verso 8 diz: e o outro anjo seguiu dizendo: caiu, falando do quê? Da derrota do dragão. Caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. As pessoas se embriagavam da imoralidade, mas diante do Todo-Poderoso caiu, perdeu o seu poder, o seu reinado, porque Cristo veio e venceu, derrotou, humilhou na sua presença, porque Cristo é Deus. Louvado seja Deus. Em Apocalipse capítulo 14, verso 14 ao 20, há uma cena clara do juízo final. No capítulo 14, eu olhei
E eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. A igreja será tirada, e aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo o que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vidimou as uvas da vinha da terra, e atirou-os no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Louvado seja Deus. Aqui fala do juízo final, o povo de Deus sendo resgatado pelo Senhor, e a condenação dos ímpios, daqueles que zombaram de Deus, daqueles que negaram a fé, que não reconheceram a Cristo como único e suficiente Salvador. A quinta sessão, as 7 taças. Apocalipse capítulo 15 e capítulo 16 descreve as 7 taças da ira, representando a visitação final da ira de Deus sobre os que permanecem impenitentes. O que significa essa palavra impenitentes? Não deram importância, não deram valor, permaneceram no erro, na rebeldia, permaneceram na imoralidade. Uma vez mais, a cena começa no céu, relatando o Cordeiro com o seu povo, mas no capítulo 16 vemos uma espantosa descrição do juízo. Apocalipse 16, verso 15 e 20 diz assim: Apocalipse capítulo 16, verso 15: eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse capítulo 16, verso 20: e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Aqui a destruição é completa. E há quem não acredite que o inferno é real e pensa que o inferno é aqui. O inferno não é aqui. Apocalipse capítulo 3, verso 6 diz, olha só, a destruição completa. Aí volta de novo. Apocalipse capítulo 3. Volta de novo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A sessão de número 6, a penúltima, a derrota dos agentes do dragão. Há um relato da destruição dos aliados do dragão, a meretriz, a besta e o falso profeta, e os seguidores da besta. Olha só, a meretriz, a besta, o falso profeta e os seguidores da besta. Olha o que diz Apocalipse capítulo 18, verso 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo,
que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Em contrapartida, a igreja é apresentada como esposa de Cristo. Mas olha a igreja onde que vai estar. Em contrapartida, a igreja é apresentada como esposa de Cristo. A grande festa da núpcia ocorre, o juízo final chegou, outra vez, e uma grande distinção entre os redimidos e os perdidos ocorre novamente. No capítulo 19, há uma descrição detalhada da gloriosa vinda de Cristo. Vamos ler? Louvado seja Deus. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleza com justiça. Cristo. Verso 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grande, a destruição de todos, de toda a raça humana, que não adoraram a Deus, mas adoraram a besta, a meretriz, o falso profeta. Beberam da ira da imoralidade. Mas para os fiéis que lutaram contra isso, que negaram todas a proposta, que renunciaram tudo aquilo que desagrada a Deus para viver para Deus, estará no céu, na mansão celestial, no paraíso, vivendo com Deus para todos sempre. Há um alerta para o mundo, para os ímpios e para as pessoas que zombam do nosso Deus e que perseguem a igreja: se arrependa. Antes que seja tarde, se arrependa. E para a igreja: consolai-vos com esta palavra. Seja fortalecido com essa palavra. Eu, o Senhor, estou no controle de tudo e de todos. Bendito seja Deus. E a última sessão, para terminarmos, a 7ª sessão: o reino de Cristo com a igreja. O reino de Cristo com a igreja. 7ª sessão: Apocalipse capítulo 20 a o capítulo 22. Essa sessão mostra o reinado de Cristo
com as almas dos santos no céu, e não no milênio, na terra, depois da segunda vinda. O capítulo 20 começa na primeira vinda, e não depois da segunda vinda. Então temos a descrição do juízo final no capítulo 20. Olha lá, verso 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha o que acontece aqui. E deu o mar os mortos que nela havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. As pessoas que morreram sem Cristo, as pessoas que estavam no mundo dos mortos, o mar vai ter que dar os seus corpos, eles vão ressuscitar para o julgamento final, para o juízo final, para a condenação eterna. Olha o que diz o verso 14: depois de ressuscitar todas aquelas pessoas que morreram sem Cristo, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, a morte eterna. Eu vou morrer, vai acabar o sofrimento. Não vai não. Aí você vai ver o que é morrer sem Cristo. Você vai desejar ser refrescado por água, e lá não haverá. É dor, é lamento, é tormento, é sofrimento. É sofrimento. Primeiro, o dragão é lançado. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Verso 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pensa, igreja, será que o teu nome está escrito no livro da vida? Já parou para pensar nisso? É um autoexame. Se não estiver lá, não haverá misericórdia. Será lançado no lago de fogo e de enxofre. Ninguém vai poder tirar você de lá. Após isso, agora para a igreja. Após isso, vemos os novos céus e a nova terra, e a igreja reinando com Cristo para sempre. Apocalipse capítulo 20, verso 1, para a igreja. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui, o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ô igreja, você que sofre por causa de Cristo, é rejeitado por causa de Cristo, está sofrendo por causa de Cristo, está sendo perseguido por causa de Cristo, lá não haverá dor, não haverá choro, não haverá lamento. Sabe os irmãos que morreram por causa de Cristo, que foram perseguidos, que foram colocados como tocha, que foram puxados pelos carros, que foram enforcados,
que foram mortos na cruz, lá não haverá morte, não haverá dor, não haverá perseguição, lá não haverá, porque o Senhor viverá para sempre comigo e com você, igreja do Senhor, noiva do Cordeiro. Sabe esse sofrimento que você enfrenta? Sabe essa rejeição, essa perseguição, essa luta constante que você tem, essa luta contra a tua carne, a carne pecaminosa que deseja as coisas dessa terra, essa luta que você tem, as pessoas aplicando ódio contra a igreja, perseguindo a igreja, defamando a igreja, falando mal da igreja. Sabe essa luta? Lá vocês serão consolados. Bendito vindo de meu Pai, entrai na mansão celestial. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse é o teu galardão, igreja. Não troque nada disso, do que eu acabei de falar, por bebida, por droga, por prostituição, por imoralidade. Não, não, não. Não, isso é engano. Isso é engano do adversário. O que Cristo tem preparado para a sua igreja é melhor e muito maior do que tudo aquilo que os nossos olhos vê. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Consolo para a igreja. Nós já estamos sabendo o que vai acontecer no futuro. Igreja, Deus está consolando vocês com essa palavra. E está dizendo: tudo isso vai acontecer. Então permaneça fiel a mim, igreja. Bendito seja Deus. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós vamos passar para a ceia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu sei que está difícil, igreja. O aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriando, traição, perseguição. Mas o Senhor disse: quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Apesar das sessões serem paralelas, elas são também progressivas. De que lado estamos nessa guerra milenar? Do lado de Cristo e da igreja, ou do lado do dragão e os seus agentes? Você ainda que está longe de Deus, pelo amor de Deus, volte para Cristo nessa noite. É uma alerta para você. Você ainda que está coxando em dois pensamentos, se aprume nesta noite. Lave as suas vestes, para que você não seja pego de surpresa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa é a maior demonstração do amor de Deus. Alertando a sua igreja, alertando o seu povo e convidando as pessoas a confessarem a Cristo como único, suficiente Salvador. Louvado seja Deus. Incline a sua cabeça para nós orarmos. Louvado seja Deus. Pai, nós ouvimos a Tua palavra e terminamos, Senhor, pela Tua graça, o panorama do livro do Apocalipse, a segunda parte, Senhor. Obrigado, ó Deus. Eu te peço, Pai, porque não sou eu, mas é o Senhor que convence o homem
que convence a mulher, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós, como porta-voz do Senhor, soamos a trombeta, pregando a Tua palavra, para que haja um despertamento, Senhor, para que haja um despertamento na Tua igreja, a entender que a cada dia que passa, a Tua vida está próxima. Fortalece os fracos, Senhor. Fortalece, Pai. É o Senhor que pode, só o Senhor pode convencê-lo. Só o Senhor. Que ao soar, Pai, desta palavra, possa germinar a semente e produzir frutos de arrependimento em nossos corações. Pai, nós vamos participar da ceia desta noite. Senhor, mas se tiver uma alma entre nós que quer confessar a Ti como único, suficiente e Salvador, Senhor, traga para nós. Traga para nós, para a glória do Teu nome, ó Deus. Que essa alma possa, Pai, ter força e sair dessa vida a qual está prisioneira, para viver uma vida plena com o Senhor. O Senhor está dando chance, Pai. Toma esta alma, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.